aqui no Núcleo do Consumidor, na 114 Sul, em Brasília, né, no Distrito Federal, com o objetivo de entrevistar o Dr. Antônio Carlos Sintra. Ele é defensor público do Distrito Federal há 10 anos, titular da Defensoria do Consumidor, doutor em Direito Privado pela Universidade de Lisboa, mestre pela Unesp, pós-graduado em Processo Civil pela Unisul, professor de cursos de pós-graduação em preparatórios para concurso da Unijur, Sui Juris, Vesticom e IDB, autor de livros e artigos. Boa tarde, Dr. Sintra. Iniciando a abordagem sobre o tema proposto, a relevância do laudo pericial e parecer técnico emitidos por perito contador e assistente técnico na solução de casos de litígios pergunta: em suas práticas diárias, quais os tipos de litígios instaurados e, entre eles, quantos casos, em média, há necessidade de requerer o trabalho do perito contador? A dificuldade fica por questões em que você tenha que recalcular um prazo que já se praticou por muito tempo um índice errado e agora você tenha que fazer o reajuste pedindo de volta aquilo que você considera juridicamente abusivo, nulo, errado, seja o que for a questão, e você vai ter que fazer um recálculo de parcela por parcela para saber se aplicando o índice lá e depois descoberto qual que era o valor que tinha que ter pago à época, e então aplicado a atualização monetária e os juros que considerem então aptos para aquela questão, qual seria o valor final para ser pago. Como esse é um movimento de ponto a ponto, mês a mês, é uma situação complicada, isso acaba sendo demandada a figura do perito contábil. Questões imobiliárias também, em especial, quando você tinha contratos antigos, na época que tinha uma fixação do valor a ser pago no sistema financeiro nacional, de acordo com o teto salarial da categoria, você tem uma série de distorções de acordo com o valor atual, você acaba tendo também a presença do perito, porque é um cálculo muito complicado também de ser feito. Na Justiça do Trabalho, você encontra algumas vezes também a possibilidade de perito no cálculo da indenização trabalhista, nas verbas rescisórias, que é uma situação um pouco mais rara. E uma situação bastante frequente são as dívidas tributárias, porque também demanda uma análise mais complexa da aplicação dos juros e da multa de acordo com o tipo de infração praticada. Então, de uma forma geral, acho que esse é o panorama. Claro, tem uma série de detalhes em tudo isso, mas a gente ficaria um tempo conversando se fosse entrar nos detalhes. O que é um período judicial? Quando é necessário o período judicial e quais as principais perícias? Em tese, a perícia judicial surge quando o juiz tem dúvidas sobre o valor apresentado. Existe uma versão do réu, tem uma versão do autor, cada um está dizendo que o certo é aquilo, de acordo com seus cálculos, o juiz vai se valer do perito judicial para tanto. O assistente pericial, aquele que pertence à própria parte, ao autor ou ao réu, e ele que vai dar a opinião, claro, agora parcialmente, de acordo com o interesse da parte que ele está assistindo. Isso é muito pessoal, às vezes o juiz vai aceitar um cálculo, ele mesmo vai fazer um cálculo, um cálculo simples, às vezes a gente já ingressa a ação apresentando os cálculos por meio dessas ferramentas e o juiz aceita, às vezes o juiz não aceita por coisa muito simples, por exemplo. Outro dia voltou um processo que o juiz queria uma certidão do órgão para dizer qual que era a margem consignável da pessoa. E a resposta que eu tive que dar no caso, olha, basta pegar o valor aqui do salário bruto, retirar os descontos legais, que são de tanto, e multiplicar por 0,3, um cálculo extremamente simples. Se necessário uma certidão, muito menos o seu trabalho de um perito judicial. Mas isso, de fato, fica caso a caso, de acordo com a percepção do juiz. Quais os critérios utilizados pelos juízes na hora de nomear um perito contador? E qual o papel também do assistente contador? O critério do juiz
diz, em tese, esse é o critério previsto na lei, é você ter uma especialidade no assunto. Eu ignoro se existem especialidades dentro da contabilidade. A meu ver, é contador e pronto. Talvez eu esteja errado. Mas quando a lei se refere a uma especialidade para a perícia, claro, ela está pensando muito em caso de perícia médica, por exemplo, que você não vai pedir para que um ortopedista dê o seu parecer no caso que esteja tratando de um erro médico de um cirurgião plástico, porque são especialidades distintas. A preocupação da lei é que tenha especialidade e subespecialidade, ou seja, seja a pessoa mais indicada para de fato conferir o laudo pericial. O juiz não está distrito ao laudo pericial. Isso significa dizer que ele não precisa seguir aquilo que o perito disse, ele pode discordar pelas razões que ele vem entender, mas há sempre uma presunção de que existe um engajamento técnico por trás mais apto a embasar a decisão judicial. O assistente judicial, eu acabei, acho que atropelando, comentando na questão anterior, né? Já foi abordado. Qual a relevância do perito contador no exercício da sua profissão como defensor público? É uma situação curiosa disso. Eu até conto um caso assim, que uma vez tinha um organismo internacional fazendo algumas pesquisas, entrevistas ao longo do mundo, para dizer como que era o serviço de justiça para as pessoas que não tinham condição de pagar um advogado. E na época, eu respondendo para ele, fazia um discurso até um tanto político, mas até então não deixava de ser verdade. Eu dizia para ele, olha, defensoria, pelo menos no Distrito Federal, uma defensoria realizada, o salário como defensor é o mesmo que o juiz, acaba fazendo com que tenha uma seleção de bons profissionais. Então, se você pega um concurso como retrasado, que foi lá esse é o número dos dados, era mais 7.000 candidatos, tinha 20 vagas, e quem são os outros tantos que não passaram? São provavelmente advogados que estão sendo contratados por outras pessoas que estão pagando por isso, ou seja, aquele que não tem condição de pagar está conseguindo aquele que passou. Portanto, ele tem um bom profissional. E até então vinha falando isso, que portanto a defesa acaba sendo muito boa, ele acaba tendo até às vezes mais regalias, ou um serviço até melhor do que aquele que tinha condição de pagar um advogado, mas no meio da entrevista eu me sentia ali um tanto falso, porque eu percebi que de fato aquilo não era de toda verdade, justamente pela falta de perícia. Então eu disse assim, olha, mas tem um problema, quando é necessário perícia, não existe perito público. Não existe um contador público, um médico, perito público, como existe na França. Na França tem esse sistema. A pessoa presta para ser perito, ela só é perita, que é uma vantagem, porque quando você tem um perito médico, por exemplo, e ele é médico também, ele sabe que no dia seguinte pode ser ele que esteja no banco dos réus. Então existe um corporativismo por trás de tudo aquilo. Quando você tem uma pessoa que é só perita, ela serve de uma forma isenta, como se fosse um juiz, para dar a perícia deslocada dos interesses profissionais. Não existe um perito público, não existe um perito gratuito. Então, se a pessoa não tem condição de pagar um advogado, ela não tem a perícia do contador e ela não tem a perícia de um médico, ou seja, o que for. Bom, aí eu entro no processo e eu peço a perícia pública. Como é que funciona? Eu peço a inversão do ônus da prova, para entender, assim, facilitar essa questão para quem não é da área. Todo mundo que chega falando alguma coisa no processo tem que provar, essa é a regra geral. Eu chego contando qualquer história, eu tenho que provar essa história, é assim. Mas no direito do consumidor eu posso pedir a inversão desse ônus, dizer assim, juiz, condene o réu a provar que o que eu estou falando é mentira. Muito bem, se eu faço isso, a questão que fica agora é, ele tem que pagar os honorários do perito, já que agora o ônus é dele, ou eu, que fiz a alegação, tenho que pagar ainda que não seja eu obrigado a provar aquilo que foi dito. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que o réu não precisa custear a perícia. E como o honorário do perito precisa ser adiantado, você precisa pagar com antecedência, qual que é o resultado? Não tem como pagar, não tem como custear. E aí o pobre fica sem essa assistência. Esse é um problema maior que nós temos. Em nome, né, da equipe de estágio da OCB Virtual, a gente agradece pela sua partilha, né, dos seus conhecimentos, das suas experiências e agradecemos a sua presença, né, e a sua contribuição ao nosso estágio e a sua participação.
Tá certo. Obrigada. Dispõe. Crescente de casos em processos litigiosos instaurados, optamos em entrevistar uma autoridade na área profissional de defensoria pública que vivencia estes fatos no seu dia a dia.